começando. E nós estamos muito felizes porque nós estamos comemorando 1 ano já de programa Maravilha de Mulher. E eu quero agradecer você que vem nos acompanhando, que vem me mandando mensagenzinhas no direct, agradecendo, enviando as sugestões de conteúdo. E hoje nós estamos recebendo a Maria Cláudia Calonazzi. Falei certo, Maria Cláudia? Isso. O sobrenome é diferente, né? É diferente. E foi um desses conteúdos indicados por você aí de casa. Ela é consultora de amamentação, é isso? Isso mesmo. Gente, eu assim, conheço a Maria Cláudia lá de Lorena já há bastante tempo, ela é natural de Lorena, eu também sou natural de Lorena. Estudamos nas mesmas escolas, eu acredito, né? Sim, seu irmão foi meu parceiro de estudo aí a vida toda. E eu e meu irmão, a gente é quase gêmeos, quase. 1 ano e 7 meses só de diferença, né? Eu sou mais velha, infelizmente, ele é o mais novo. Mas eu conheço já há um tempo a Maria Cláudia. E como nasceu essa ideia dessa profissão, Maria Cláudia? Eu costumo dizer para as pessoas que não fui eu que escolhi a amamentação, foi a amamentação que me escolheu. Eu sou mãe de 3 filhos, a minha mais velha tem 14 anos, a minha caçula tem 6, vai fazer 7 esse ano. E na gestação da Alice, eu pouco ouvi falar de amamentação durante todo o meu pré-natal. Que foi a mais velha, a Alice foi é a mais velha. Isso, há 14 anos, então, o meu pré-natal, eu não ouvi quase nada de aleitamento materno. Quando ela nasceu, eu segui aquele protocolo de antigamente, de botar o bebê para mamar 15 minutos em cada peito, de 3 em 3 horas. E se o bebê chorasse, tinha que acalmar o bebê de outra forma, porque tinha que ter um jeito rígido de levar a amamentação. E a Alice foi um bebê que chorou muito, teve muita cólica, que demorou muito para se adaptar. E foi um bebê que quando eu retornei ao trabalho, e na época eu era educadora, eu não consegui prosseguir com o aleitamento, porque não era comum. E você voltou a trabalhar na época com 4 meses? Com 4 meses, como a maioria das mulheres no nosso país, né? E aí tive a Alice, enfim, vivemos aquela experiência com aquilo que a gente conhecia. E com 5 anos e meio depois eu tive o Davi. E a mesma orientação, a mesma questão. Só que na época, uma comadre teve bebê 6 meses antes. E ela era mais antenada, e foi o auge dos blogs de maternidade. E blog era uma coisa que estava muito crescente. O blog era, né, há 7 anos atrás, isso? Há 7 anos atrás, era algo assim surreal, né? Sim, então. E aí, nesses blogs, a minha comadre ia consumindo conteúdo e ela começou a me trazer algumas coisas, como do tipo, não faz sentido pra você colocar o Davi pra mamar toda vez que ele chora? Falei, vamos ver. Sim. E aí eu comecei a fazer aquilo e foi o meu primeiro contato com o que hoje a gente chama de livre demanda, que é levar o bebê pro peito sempre que ele solicita. E o Davi já foi uma criança muito mais calma, com outra experiência, um outro pós-parto. E aí eu comecei a me aprofundar nisso e fui acessar os tais blogs que estavam tão em voga. Aí eu me deparei com parto humanizado, o trabalho das doulas, e aquilo cresceu no meu coração, porque pensa bem, o momento do nascimento, a gente comentava ainda há pouco essa experiência de trazer um bebê para a vida, é algo muito especial. Então, no meu coração, o desejo era, quando o Davi tiver maior, vou fazer um curso, vou me tornar doula. Quero ajudar as mulheres a parir. E era isso que eu tinha na minha cabeça, no meu coração. Sim. Não tinha essa visão de uma profissão, de uma consultoria, nada disso, né? Nada disso. E a consultoria, ela foi chegando na minha vida de forma completamente informal. Eu comecei, aí nesse período eu queria muito me aprofundar e saber mais sobre o trabalho das doulas. E aí, no meio de tudo isso, ainda pensando, volto a dar aula, não volto a dar aula, eu estava afastada da educação nesse período que o Davi nasceu. Quando eu decidi que eu ia voltar para a sala de aula, para por meio do meu trabalho na área da educação, investir numa formação e poder chegar nas mães, eu fiquei grávida da Raquel. E aí eu falei, bom, não vai rolar. Uma doula precisa de uma disponibilidade de tempo, de presença na vida das mulheres que eu não teria com 2 bebês em casa. A diferença do Davi e da Raquel é 1 ano e 9 meses. Falei, bom, isso não vai ser possível. E nesse período, uma grande amiga também ficou grávida, de surpresa.
e estavam enfrentando uma porção de dificuldades ali de aceitação desse processo da gestação. Ela também com um filho pequeno, também num contexto de vida muito difícil. Aí surgiu meu primeiro contato com o trabalho voltado para a maternidade, que foi com um projeto social chamado Chá de Bênçãos, em que eu fazia roda para as gestantes, com atividades de cuidado para essas mulheres. E ali eu comecei a perceber que, ok, o parto era lindo, as mulheres estavam muito interessadas, mas parecia que tudo acabava no parto. E você já tinha essa visão do parto humanizado? Sim, nessa época eu já tinha um olhar, já conhecia um pouco mais. E aí parecia que assim, ok, a mulher pariu, acabou. Porque depois que o bebê nasce, aquela mulher ficava invisível. Sim. E aí ninguém olhava para ela. Ninguém olhava para ela e o olhar era todo para o bebê. Ela era só alguém para atender as demandas do bebê e acabou. Sim. E muitas dúvidas sobre a amamentação foram surgindo nesse período, as mulheres perguntavam, e aí, quando a gente vem da educação, a gente tem um jeito de comunicar que é diferente de quem nunca teve na sala de aula. Exatamente. Então, a gente consegue tornar acessível o conhecimento. Isso. E foi aí, há 5 anos atrás, que eu comecei a ser fisgada pela consultoria de amamentação. Você foi a primeira na sua cidade? Na minha cidade, sim. A primeira com formação específica para consultoria de amamentação, que desenvolvia um trabalho totalmente voltado para informar, orientar e acolher as mulheres no pós-parto. Nossa, que diferente, né? E, Maria Cláudia, você percebe uma ligação entre a sua formação na educação e o que você faz hoje? Você acha que lá atrás você já tinha, assim, eu penso muito assim, que Deus já estava te encaminhando para esse trabalho? Eu acredito que sim. Hoje, olhando para minha trajetória e vendo o quanto, assim, enquanto as pessoas da minha turma ali de formação e colegas de trabalho estavam 100% focadas na criança, no conteúdo que ia dar, no calendário que ia cumprir, eu ficava olhando para as mães. No quanto para aquelas mulheres, muitas vezes, deixar o filho na escola pela primeira vez era um desafio, o quanto ela não sabia o que fazer com aquela criança em casa. Porque a gente, hoje tem uma frase que é muito falada, que é do Dr. Michel Odan, que é um obstetra humanizado, e ele fala que a gente muda o mundo se a gente mudar a forma de nascer. E é muito bonito mesmo, mas não é só isso. Sim. A gente muda o mundo quando a gente muda a forma como as pessoas recebem esses bebês e vão educar essas crianças. Então, lá atrás, eu acredito que Deus estava me mostrando que alguém precisa olhar para as mães. Alguém precisa olhar para elas e entender que toda essa transformação louca que é na vida de uma mulher, trazer um filho para o mundo, criar, educar, ela passa por tudo isso muito sozinha, porque é um processo solitário, mesmo que você tenha várias pessoas ao seu redor, mas é um processo solitário. E sendo um processo solitário, alguém precisa olhar para ela e dizer que tá tudo bem tudo que ela tá sentindo. Até porque senão vem essa cobrança, né? Sim. Da Mulher Maravilha que não existe, né? E o programa justamente tem esse nome, que é Maravilha de Mulher, porque nós somos uma maravilha de mulher, mas nós não damos conta de ser a Mulher Maravilha, né? De dar conta de tudo e de estar tudo perfeito, né? E com a maternidade também vem essas cobranças, né, Maria Cláudia? Da casa arrumada, de tudo no lugar, do brinquedo que não pode estar fora, né? Da visita que chega e que não pode encontrar nada de desarrumado, que a mulher tem que estar bonita, arrumada, né? E todo esse processo. Então, vamos dizer assim, a pessoa está lá gestante. Ela começa já um processo de consultoria com você. Em que período da gestação é importante? O ideal seria que todas as mulheres passassem por uma consultoria de amamentação no pré-natal a partir da 30ª semana. Porque quando a mulher completa 33 semanas, dali para frente, a cabeça dela já está completamente voltada para o nascimento. Então a concentração dela diminui, o interesse em aprender diminui, a energia do corpo diminui, porque ela fica mais cansada, a barriga pesa mais. Então, as 30ª semanas são assim um marco para se preparar para a amamentação. E o que ela vai se preparar ali naquele momento? Ela vai entender
o que ela vai encontrar depois que o bebê nascer, porque ninguém fala pra gente. Sim, é verdade. É uma caixinha de surpresa, não é? né? As pessoas explicam o parto. Olha, se Aham. for normal, você vai sentir dor, vai ter tantas horas de trabalho, não sei o que, papapá, e a cesárea é assim, é assado, a recuperação é assim, assado. Ok, o bebê nasceu, e agora? Cadê o manual? Porque a gente leva pra casa e olha pra ele e fala assim, tá, eu faço o que com essa criança agora? Porque ninguém preparou a gente pra isso. Exato. Aí minha mãe foi embora pra Lorena, muito brava comigo por sinal, porque ela ficou comigo um finalzinho da gestação. E aí o Antônio nasceu e ela foi embora com 1 semana só pra Lorena. Porque ela disse, eu vou embora que eu não tenho o que fazer aqui, porque ela não me deixa fazer nada. Mas eu tinha, Maria Cláudia, na minha cabeça essa coisa do tipo, eu preciso dar conta de cuidar dele. Então é uma dor que eu vejo que minha mãe tem enquanto vó até hoje, que eu não deixava ela nem dar banho na criança. Então eu peguei aquela responsabilidade de vou ser mãe pra mim, e aí ela ficava só me ajudando muito, claro, né, auxiliando com a casa, com o almoço, com a roupa, mas o cuidar da criança eu quis assumir só pra mim, sabe? Do tipo, eu que acordava de madrugada, eu que amamentava, eu que dava banho, eu não queria, se a criança precisasse trocar, eu que trocava. É normal isso? É normal, e é a dor da sua mãe é a dor da maioria das mulheres da rede de apoio das gestantes e puérperas. Porque as pessoas não entendem que cuidar do bebê realmente é tudo que a gente dá conta. É nosso isso, é a gente que tem que fazer mesmo. A ajuda, a rede de apoio que a gente tanto precisa é justamente para fazer as outras coisas. É para cuidar da casa, é para cuidar da roupa, é para lembrar a gente de comer, de tomar banho. Sim. Mas o bebê é nosso. E é a única coisa que a gente quer fazer mesmo. Então isso é uma realidade hoje. As pessoas querem ajudar a cuidar do bebê. Mas a mãe fica sem respaldo nenhum. E aí, às vezes, ela tá recém-parida, recém-operada, limpando casa, fazendo comida, e a rede de apoio tá com o bebê no colo. Sim, é verdade. Sendo que tem que ser o contrário, né? Exatamente. Então fica uma dica até para quem tá em casa, que tem aí uma gestante, né? Então ajudá-las nesse serviço aí como rede de apoio. Gente, que conteúdo maravilhoso, né? Leve, super leve. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo e no próximo bloco a Maria Cláudia vai explicar, ó, ela trouxe aqui os seios e ela vai explicar um pouquinho de cada um deles, tá? Fique aí, não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Maria Cláudia Calonassi, ela que é consultora de amamentação. Foi uma referência no Vale do Paraíba, uma das primeiras a chegar a trabalhar com isso em Lorena, né? E olha que Lorena é uma cidade tão pequena, né? Nós somos de lá, nós podemos falar. Lorenense pode falar de Lorena, mas ninguém pode falar de Lorena, né, Maria Cláudia? E ela já começou a falar e explicar no primeiro bloco pra gente sobre esse trabalho de consultoria. E quais são os mitos, Maria Cláudia, que as pessoas têm de amamentação? Olha, os mitos que surgem são os mais variados, mas os principais e são os que mais atrapalham o processo do aleitamento materno são em relação ao preparo da mama e em relação ao bico perfeito, ao mamilo perfeito para se amamentar o bebê. E até por isso que eu trouxe as mamas didáticas para mostrar, eu uso essas mamas nos cursos de gestante para mostrar para as mulheres que, de fato, o que se precisa não é um preparo físico, não é o mamilo ideal, mas é preparar a cabeça e entender o processo para que o sucesso seja garantido. Como isso é um bate-papo, nosso programa, assim, ele é um bate-papo, então eu gosto de falar também, sabe? Eu não deixo só a entrevistada falar, não. Você falando, eu me lembrei da minha gestação, lembrei do meu filho, 14 anos, e o Antônio, ele mamou até 3 anos e meio. E eu não fui uma dessas mães que recebeu consultoria, não tive nada disso, porque há 14 anos atrás, como você falou, não existia. Mas eu já saí do centro cirúrgico, que o Antônio nasceu no Antoninho, aqui em São José dos Campos, eu já saí do centro cirúrgico com o Antônio no meu peito, e ele mesmo procurando a boquinha, abrindo a boquinha para procurar o seio. E ele teve essa mamada. Essa mamada, eles falam que não é leite, né? Então, eles dizem que não é leite porque colostro, embora tenha um nome diferente, não deixa de ser leite.
E esse também é um grande mito, Aurora. É de se achar que colostro não sustenta o bebê. E, na verdade, é o principal alimento. Essa mamada logo após o nascimento é chamada de hora dourada. E deveria ser uma prática, mas não é. Infelizmente, a maioria dos hospitais não tem essa prática de levar o bebê para o peito logo que ele nasce. E essa prática, ela garante um sucesso muito grande na amamentação, porque ajuda com que o processo de descida do leite seja muito mais rápido. Sim. Então, o colostro, ele é o primeiro leite que o bebê recebe, ele vem em pouca quantidade, mas a quantidade de nutrientes, de riqueza desse alimento e o quanto ele favorece o sistema imunológico do bebê, porque a primeira dose de vacina que esse bebê recebe é gigantesca. Então, esse colostro vai ficar com essa mãe até 5 dias e a partir do 5º, 6º dia que o leite começa a descer. Só que esse colostro ele vai aumentando à medida que o estômago do bebê cresce. Esse volume de leite vai aumentando, então tem uma sincronia muito bonita entre a necessidade do bebê e o corpo da mãe. E hoje a gente ouve tanto se falar em empoderamento, empoderar as mulheres, e o verdadeiro empoderamento é conhecer o funcionamento do seu corpo. Como ele funciona, Sim, é verdade. como que vai acontecer. Isso. Nossa, eu fui uma mulher privilegiada então, viu, Maria Cláudia? Analisando agora pela nossa conversa. Porque eu não tive nenhum tipo de consultoria, nenhum tipo de orientação, né? As coisas foram acontecendo, né? Eu me lembro que minha mãe chegou no quarto e ficou muito brava com a equipe de enfermagem, porque eu não tinha nem limpado o menino direito. E o menino só estava enrolado, né? Foi essa a fala dela. O menino só estava enrolado num pano e ali mamando, porque eles fizeram exatamente o correto, né? E na cabeça das pessoas aquilo não era o correto. Pra você ter noção, quando a Raquel nasceu, que é a minha caçula, e faz 7 anos esse ano, a Raquel, eu tive um trabalho de parto, eu tive uma tentativa de parto humanizado, virou uma cesariana, e quando virou uma cesariana eu falei, beleza, não tenho como tomar nenhuma decisão em relação ao parto, então eu vou pelo menos assegurar que o primeiro banho dela quem vai dar sou eu. E aí eu virei pro pediatra e falei assim, por favor, não deixa dar banho nela. E aquilo chocou a maternidade toda, porque como assim vai deixar o bebê sujo? Mas gente, além dos benefícios do vernix para a pele do bebê, o bebê sai de um ambiente estéril, o útero da gente é o lugar mais limpo. Então, aquilo não é uma sujeira. E aquilo realmente é uma proteção da pele do bebê, que não precisa ser retirado, que tem um cheiro maravilhoso, porque o cheiro do recém-nascido, ele fica impregnado na nossa cabeça. E o quanto ele ajuda a liberar a ocitocina, que é o hormônio responsável por essa ejeção, por essa saída do leite. Então, aí, nisso eu puxo um outro mito, que não sei se você já ouviu, mas que a mulher não pode sofrer nenhum tipo de estresse durante o período da amamentação, porque seca o leite. Já ouvi. E aí, o que é isso? Justamente essa exposição ao estresse aumentam os hormônios estressantes no corpo da mulher, aumenta o cortisol, e a ocitocina ela é um hormônio muito sensível. Então, ela, em qualquer situação que a mulher tenha de desconforto, de medo, de dor, de pressão, a ocitocina ela para de agir. Então o corpo tá lá, tá produzindo leite, mas esse leite não sai. E ele não sai porque a mulher tá passando por uma situação de estresse. Então não é que vai secar, mas dificulta o processo de liberação. E quando o bebê vai para o peito logo que ele nasce, primeiro que a mulher já está toda tomada de ocitocina pelo trabalho de parto. E segundo que esse contato, essa emoção de receber seu bebê, de botar ele no peito, isso libera muito ocitocina, que facilita essa descida do leite. Gente, também. olha que bênção. E eu passei por isso e não sabia nada disso. E aí o Antônio pegou, né? Outra coisa. Só que aí eu também fiz uma coisa certa, que foi a livre mamada. Eu também fiz, mas fiz por instinto. Porque eu morava sozinha, ele, meu marido, e aí não tinha parente perto, minha família toda de Lorena. Então o menino chorou, punha no peito pra acalmar. O menino chorou, punha no peito pra acalmar. Mas era mais, olha pra você ver, Maria Cláudia, era mais um medo de atrapalhar a vizinhança, porque eu morava no apartamento e eu não queria que o menino ficasse chorando.
e acordasse, inclusive meu vizinho trabalhava de madrugada e dormia durante o dia, então eu tinha muito receio dele reclamar, do Antônio chorando, e eu gostava muito do vizinho, e eu falava, gente, né, não tem como atrapalhar o sono do rapaz. Então o menino chorou quando eu ficava no peito, chorou punha no peito. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, o seu leite não sustenta ele, vamos fazer um mucilon. O mucilon é típico. Ele tá chorando de fome, isso também é um mito, né? É um mito. Porque o bebê não vai pro peito só porque ele tem fome. Ele vai porque tá com sede, porque tá com sono, porque precisa relaxar, porque tá com cólica. O leite materno, ele alivia as dores do bebê. E é o melhor lugar do mundo para ele, porque ele passou, sei lá, 39, 40 semanas dentro da barriga, apertadinho, junto com a mãe, ouvindo os batimentos cardíacos, andando com ela para cima e para baixo, e de repente esse bebê nasce, a gente espera deitar ele no berço, de barriga para cima, num berço gigante, pro frio, né? Dele, frio, no silêncio, e a gente espera que aquilo pro bebê seja normal. Agora, quando o bebê tá no colo, ele tem a memória uterina ativada, ele lembra de como era quando ele estava na barriga da mãe. Então, a livre demanda, ela ajuda no bebê se acalmar e se adaptar muito mais rápido a essa vida fora do útero, ajuda na regulagem da produção de leite, então vai regular, o nosso corpo ele vai trabalhar por demanda. Mas como que ele sabe quanto que o bebê precisa? Quanto mais o bebê mama, mais ele sabe quanto precisa produzir. Então, também é algo que você vê, você viveu isso no seu instinto. No meu instinto. Alguma coisa te dizia que esse era o caminho. Sim. Só que hoje, a gente está vivendo um tempo de total desconexão com o nosso instinto. Então, a gente esquece de perceber os sinais que o nosso corpo, que o nosso bebê dá pra gente. Sim. E são poucas as mulheres que conseguem viver isso por instinto. Porque eu me lembro que naquela época eu tinha várias... Porque mãe é uma bênção, né? Se junta em qualquer lugar, né? Desce pro parquinho, encontra com a outra, troca figurinha e fala. E eu me lembro que eu tinha poucas amigas que conseguiam amamentar. E o amamentar era do tipo, nossa, mas você amamenta. Nossa, mas o seu peito não rachou. Nossa, mas o meu sangrou, eu parei de amamentar. Então, era isso que eu escutava, né? Então, o seu trabalho é justamente minimizar esse impacto na vida das mulheres. Exatamente. E tem muitas mulheres que escutam isso na gestação. Então você já espera o nascimento do bebê e no pacote vem uma desgraceira toda, porque vai rachar, vai sangrar, vai doer, não vai sustentar o meu bebê, porque toda hora ele vai querer peito. E o meu trabalho na gestação é conscientizar a mulher de que tudo isso é mito, de informar para ela quais são os passos que ela pode fazer para diminuir o risco desse bebê ferir o seio ou apresentar algum desconforto durante o processo de amamentação e dela entender como é que o bebê vai funcionar nos primeiros 3 meses de vida, porque ele não vai mamar de 3 em 3 horas no começo. Ele vai precisar mamar mais vezes. Sim. E isso não é sinal de leite fraco, é sinal natural do desenvolvimento do bebê. Sim, é verdade. Esse apoio é muito importante, essa consultoria é muito importante mesmo. Eu tinha muito medo, eu vivi uma época financeira não muito confortável e eu tinha medo do custo do leite. Então, assim, eu acho que eu já fui me preparando desde a gestação, sabe? Do tipo, ele vai precisar mamar, ele tem que aceitar, é o melhor alimento. E uma coisa que você falando, eu tentando lembrar, eu não me lembro de ter o seio rachado, nada disso. Eu não me lembro de ter uma dor referente a isso. Eu acho que tive dor, claro, acho que todo mundo Fica sensível, tem, né? Mas eu acho que dentro de um padrão de normalidade. Eu acho que o amor que eu tinha pela amamentação era muito maior do que a dor que ele estava tendo. E é isso mesmo? E assim, nem todas as mulheres vão passar por esse sofrimento de peito rachado e de dor. E o início da amamentação é a chave para a prevenção de tudo isso. Infelizmente, muitas vezes a gente se depara em situações que a equipe que está atendendo a gente não tem esse preparo. Então acha que precisa prensar o peito, segurar a cabeça do bebê, mas não vai alinhar a postura dessa mãe, o jeito que essa mãe está segurando, então o bebê vai e pega errado. Outra coisa que pode acontecer é esse bebê ter algum probleminha na língua, vem com alguma limitação no frênulo lingual, e aí precisa de uma avaliação para ver se é isso que está machucando. Só que já se tornou uma coisa normal, vai amamentar, vai sangrar, vai machucar. Então, às vezes, as mulheres ficam ali há um tempo sofrendo com dor, até que alguém que conhece o trabalho de consultoria de amamentação fala para ela, por que você não procura uma consultora?
E aí ela procura a consultora, ela vai ver que o bebê tá mal posicionado, que a linguinha tá precisando de uma intervenção e que ela não precisaria estar sofrendo daquele jeito. São tantos detalhes, né, Maria Cláudia? Muitos detalhes mesmo. Outro mito, Maria Cláudia, é com relação ao tamanho dos seios, né? Sim. Se tem pouco, se tem muito, né? Sim, acredita-se que quem tem seio pequeno não vai conseguir amamentar. Os meus eram super pequenos, até hoje é enchimento. Então, e que quem tem seio muito grande vai ter muito leite. Na verdade, não tem nada a ver. O que garante a produção efetiva do leite, o volume de leite produzido, é a demanda do bebê. E a célula, lógico que nenhum dos seios nossos vai produzir no mesmo volume. Cada peito produz de um jeito, porque tem uma quantidade de célula, uma quantidade de glândulas mamárias e uma capacidade de armazenamento diferente. Mas peito grande não é passaporte para produção eterna. Ótimo. Nossa, que conteúdo maravilhoso. Você que é gestante ou conhece alguém que é gestante, indica esse programa, viu? Vamos caminhando para o intervalo. Não saia daí que nós já voltamos. E aí sim nós vamos mostrar, né? Vamos. Os bicos, né? Fique aí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Maria Cláudia Calonassi, ela que é consultora de amamentação, e eu estou revivendo meu passado, lembrando da minha fase de amamentação. Acho que foi a fase que eu mais curti, viu? Eu sempre falo, Maria Cláudia, que fui eu que precisei passar pelo desmame e não o Antônio. Mas isso, o desmame é 4 blocos. No quarto bloco a gente fala de desmame. Mas eu que precisei passar, né? Porque eu acho que é uma fase tão especial na vida das mulheres, né? E eu ouvi muito disso. Eu tenho poucos seios, muita gente, né? Voltando a falar de mitos. Falava que provavelmente eu não teria, que seria difícil, que meu peito não ia dar conta de alimentar o menino, porque menino mama demais, também né? É outra questão. Que sente muita fome. E eu me lembro que a minha sogra, na época, veio conhecer o Antônio tinha 15 dias. E ela ficou assim, abismada. Ela disse pra mim assim: Aurora, você não vai dar conta, você vai ficar doente, porque esse menino mama toda hora. Vamos comprar uma mamadeira, porque nem mamadeira eu comprei, né? Eu tinha convicção que ele iria mamar no peito, então eu não comprei mamadeira. Eu falei, eu não vou comprar nem mamadeira e nem chupeta, era algo que eu não tinha mesmo. E aí eu falei, não, eu não vou comprar. Ela, vamos comprar uma mamadeira pra esse menino, vamos fazer um mucilon, porque ela é de roça, assim, né? Porque esse menino tá chorando de fome. E eu falava, não. Assim, eu fui uma mãe chata, sabe, Maria Cláudia? Eu fui uma mãe, assim, que eu, não vou, vai ser leite materno. E minha mãe falava, esse menino tá com sede, precisa dar água pro menino. Não precisa dar água pro menino, não tá com sede. Mas hoje eu vejo que eu fiz certo. Fez mesmo. Então, esses mitos. Então, vamos falar das mamas? Vamos. Então, assim, tem uma coisa que a gente escuta muito, e eu escuto muito quando as mães me procuram. Eu tô com o seio ferido e tal, porque eu não tenho bico. Então, acredita-se que a mulher precisa ter bico para mamar. E eu quero mostrar para vocês que não. Sim. Que o bico, ele pode facilitar o processo no início? Pode. Mas ele não é via de regra. Bico, não. Eu tive um médio. Então, não era grande, não era pequeno. Não é via de regra. Então, vou começar mostrando aqui, ó. Tá. Essas mamas didáticas que a gente usa nos cursos de gestante. Esse é um bico que a gente chama de bico protuso. Então, é um bico grande que geralmente as pessoas olham e falam assim, ok, vai ser muito fácil amamentar, porque já tem o bico. Depois, a gente tem o bico plano, que ele é levemente, ele tem uma leve alteração. O meu era assim. O meu também. E eu me lembro de que quando a Alice nasceu, a enfermeira levantou o avental e falou assim, ela não tem bico, não vai dar certo. Aí veio uma outra enfermeira mais velha, apertou meu peito e falou assim, vai sim, o peito dela é flácido. Eu falei, acho que eu devo ficar feliz com isso. Então, a minha experiência com a amamentação, a minha primeira experiência foi essa. Eu não tenho bico e tenho um seio flácido. Ok. Mas é um mamilo plano que, quando a gente olha e fala assim, ok, sai bem pouquinho, protui bem pouquinho, será que vai ajudar essa mulher na amamentação? Talvez, não sei. E o mamilo mais desafiador de todos, que é o mamilo invertido, que é um mamilo que ele não protui para fora,
Quando a gente faz a prega para ajudar o bebê a pegar, o mamilo vai para dentro. É um mamilo que impede a mulher de amamentar? Não, mas é um mamilo mais desafiador. E aí a gente já começa com essa questão. Não é o tipo de mamilo que vai facilitar ou dificultar o processo da amamentação. É o conhecimento sobre o processo, é um bom posicionamento e a condução de boa pega. E aí eu quero mostrar a nossa mama por dentro. Então a nossa mama por dentro, essa região amarela aqui de volta, são os alvéolos, é onde esse leite ele é produzido e armazenado. E aqui, essa parte mais azulada, são os ductos mamários, que é por onde o leite passa para chegar na boquinha do bebê. Então, vamos ver essa mama agora com o mamilo para o lado de fora. Se o bebê mama só no mamilo, se ele pega só o bico, se a gente vem nessa de que é o bico que tem que ter o bico e tal, o que acontece? Esse bebê, ele tá mamando só nos ductos. Ele não estimula, de fato, aonde tem o leite, vai sair um volume maior de leite. Ele vai pegar só aqui. E aí, no começo da amamentação, ok, o peito da gente tá com bastante leite, o nosso corpo não sabe quanto o nosso bebê produz, então chega a ficar algumas regiões até endurecidas, sim, pinga. Só que à medida que o bebê vai não tirando o leite todo da mama, o corpo vai ficando confuso. Será que eu preciso produzir tudo isso? Então, não é aqui que o bebê precisa mamar, é aqui. E aí, quando as mães me procuram com os bebês já nascidos, e eu vou fazer a minha consultoria de pós-parto, essas técnicas, como posicionar o bebê, como se posicionar, como conduzir a pega na boquinha do bebê, tudo isso eu ensino às mães, além das massagens, além de como cuidar do seio, para que não tenha nenhum tipo de bactéria, para que não desenvolva nenhum tipo de bactéria ali. E quando o seio está fissurado também, como cuidar para acelerar o processo de cicatrização. Gente, que trabalho lindo, né? Eu sou suspeita para falar. Eu tô ficando embora eu seja mãe só de filho único, né? Mas é um trabalho maravilhoso. E o meu olhar é sempre para a mãe. Então, assim, quando eu chego para atender, eu quero saber o que se passa com ela. Eu quero olhar para ela, eu quero ouvir o que ela tem para me dizer. Porque técnicas de amamentação, como segurar o bebê e tudo isso, se você sentar na frente do Google, vai demorar, mas ele vai te responder. Vai demorar, mas ele vai te responder. Então, o diferencial do meu trabalho tá no acolhimento dessa mulher. Nessa escuta, né? Dessa dor dessa mãe, né? Sim, dos medos que ela tem. Porque imagina só, uma coisa, Aurora, o bebê tá aqui na sua barriga. Sim, protegido. Você anda, vai, faz, acontece, você come a hora que você quer, você toma banho, sua vida flui. O bebê nasceu, primeiro que toda essa liberdade que você tinha, você fica um pouco privada disso. E segundo, você olha para aquele pacotinho de 49, 50 centímetros ali, que transformou a sua vida, e você se sente tão responsável de ser a tal da Mulher Maravilha, de não deixar nada de ruim acontecer para aquele bebê, e ao mesmo tempo de não saber exatamente o que esse bebê precisa, e ninguém tá te olhando, ninguém te escuta. Sim. Porque o que querem, o que esperam da mulher? Que ela esteja feliz porque ela teve um bebê, sim, que ela consiga manter o padrão de vida que ela tinha antes de ser mãe, seja no âmbito profissional, na questão do relacionamento conjugal, na questão do cuidado com a casa, e que ela se sinta plenamente feliz 24 horas do dia. E isso não é real. Isso não é real. E a gente, às vezes, vai sentir tristeza, vai sentir cansaço, e não tem nada a ver com o bebê. Tem a ver com a gente. Tem a ver com as mudanças hormonais, porque na gestação o hormônio ele vai subindo. Quando o bebê nasce, esse hormônio despenca de uma vez. Então o nosso corpo ele não tem tempo de se adaptar, ele não tem tempo de aprender a viver com menos hormônio. A placenta saiu, o hormônio da gravidez foi embora. Então olha quanta coisa a gente tem para organizar. É muita coisa mesmo, é verdade. E cada vez mais, Maria Cláudia, as pessoas estão tendo medo, né, de engravidar. Sim. Eu tenho conversado muito com jovens e elas estão postergando essa gravidez cada vez mais, né? Então, antes a gente tinha lá na época da minha avó, que as mulheres ficavam grávidas com 15 anos, 16 anos. A geração da minha mãe já ficava grávida lá com 19, 20 anos.
Eu já fiquei grávida com 25, né? Olha já a diferença. E hoje eu tenho amigas de 30, 33, 35 anos que ainda não são mães. Sim. Né? Eu e meu marido, a gente participa da pastoral familiar da Catedral de Lorena. E de uns 3, 4 anos pra cá, a gente colocou uma palestra no curso de noivos que é sobre filhos. Porque nós percebemos que cada vez mais os casais estão se casando para não ter filhos. Sim. E que esse desejo de não ter filhos tem partido muito das mulheres. Isso. Porque é assustador você ter a sua vida transformada. Só que a gente tem caminhado para 2 extremos muito grandes, que é o da gente não se permitir viver isso porque vai estragar com a nossa vida e a gente não pode sair daquele patamar de mulher que dá conta de tudo, que tem excelência em tudo, e aquela questão que é um outro extremo também, de que filho rouba da gente os melhores momentos da nossa vida. Eu posso garantir que com 3 filhos, os momentos mais incríveis da minha vida foram com eles e por causa deles. Exatamente. Eu sou melhor por causa deles. Exatamente. A gente começa a mudar a visão e até romper com alguns desafios que a gente vive e dizer não para aquilo e querer mudar por eles, né? Por não querer passar para eles coisas que a gente já viveu, que já sofreu, para ser diferente, né? É o que nos motiva. Já começa que a gente já tem um compromisso de que a gente não pode morrer mais. Sim, virou mãe, verdade. você não pode morrer. Esse é o seu primeiro compromisso. Então, toda e qualquer situação de risco, você já pisa no freio, né? Você nem vai, você não paga mais para ver, porque você não pode morrer, porque você tem um filho. E aí, a gente que tem a preocupação de criar os nossos filhos sendo exemplo. Porque a gente sabe que o discurso não vale de nada. Não vale. A gente tem que testemunhar com a nossa vida qual é o caminho que essa criança precisa seguir. Então, nisso, você come melhor, porque você quer que seu filho coma legumes. Então, como é que seu filho vai comer legumes? Não, então eu tenho que comer também. E por aí você vai melhorando. Então, é um desafio, vira a vida da gente do avesso, mas mostra pra gente a nossa melhor versão. Sim, com certeza. E outra coisa que eu te falar também, que eu me lembrei, eu voltei a trabalhar, porque eu nessa época era funcionária pública, né? Então eu voltei com 4 meses, né? E na época eu falei, bem, vou voltar a trabalhar. Não tirei leite, olha pra você ver, eu não tive consultoria nenhuma de nada. Não tirei leite, nunca usei bombinha, nunca usei nada. E voltei a trabalhar. E nesse período, eu comecei a dar pro Antônio o leite de soja. E o médico, então, com 4 meses, e o médico disse, olha, a tendência é que ele largue o peito. Menina, não aconteceu isso, tá? Posso ter uma curva, ponto fora da curva. Mas não aconteceu isso, e o Antônio ficou mamando até 3 anos e meio. E ele começou depois a entrar com a introdução de alimentos, normal, mas ele não largou o peito. Você sabe me dizer o que aconteceu nessa época? Provavelmente porque enquanto você estava com ele, você manteve o aleitamento no seio. E não, só introduziu a mamadeira quando você não estava com ele. Sim. Esse pode ter sido a causa. Ele associou então, né? Do tipo... Com a minha mãe eu mamo no peito. Quando a minha mãe não tá, eu uso a mamadeira. Porque daí era só no caso, né? Engraçado que assim, quando eu voltei a trabalhar, as pessoas falam, você começa algumas semanas antes, e eu não fiz nada disso. Eu falei, não, ele vai pegar, quando eu estiver dando aula, ele vai mamar, ele vai sentir fome, ele vai querer se alimentar. Sim. Então, alguma coisa ele vai comer, né? Sim, eles se adaptam. Eu tenho atendido algumas consultorias de volta ao trabalho também. Que o ideal é que a mãe comece esse processo quando ela vai armazenar o próprio leite, que ela comece esse processo pelo menos com 45 dias de antecedência, para o corpo se adaptar a essa nova rotina, porque a bomba funciona vai tirar, né? E a bomba funciona diferente da sucção do bebê. E para adaptar o bebê também. Sim. Mas uma das coisas que eu falo é justamente isso. A mãe, ela não dá mamadeira pro filho. Quem vai dar mamadeira é quem vai cuidar. O ideal, no mundo perfeito, que eu falo que existe um mundo perfeito e existe o que dá pra fazer. No mundo perfeito, a gente não oferece mamadeira, a gente oferece no copo.
Mas no mundo real possível, a gente vai usar a mamadeira. Sim. Mas não é a mãe que vai dar. Gente, que maravilha. Nossa, tô amando essa conversa. E nós já estamos caminhando para o quarto e último bloco. E nós vamos começar a falar sobre esse momento de desmame, de volta ao trabalho, que pode ser que muitas mães estejam vivendo esse período, né, Má? Sim. A gente já volta, viu? O programa Maravilha de Mulher volta já. O programa Maravilha de Mulher está de volta para o nosso último bloco. Passou tão rápido, né, Má? Sim, muito rápido. Muito rápido. E a gente vai começar a falar desse desmame, que eu já exemplifiquei aí com o Antônio já, né? Da mamadeira, né? Do leite de soja. E aí, então, você também faz esse papel também da consultoria. Sim. E é aí que entram as habilidades da professora, que um dia foi a minha principal função. Primeiro que assim, falar de desmame, uma consultora de amamentação falar de desmame, às vezes pode parecer um pouco incoerente, mas como assim? Ela ensina a dar mamar e ensina a desmamar também? Mas o processo de amamentação é uma conquista tão grande, um processo de aprendizado tão grande, que o desmame ele precisa ser feito de forma respeitosa. Sim. A gente precisa encerrar esse ciclo de uma maneira muito bonita. E o primeiro passo é realmente trabalhar com a mãe. Por quê? Você até comentou, né? Que foi você que teve que desmamar do Antônio. Sim, exato. Porque a gente tem na nossa cabeça que a gente está tirando algo do nosso filho. Tô tirando o que ele tem de melhor. Ele ama mamar, eu vou tirar isso dele. Mas a gente não tá tirando nada. A gente tá dando a oportunidade do bebê ter outros momentos com a mãe. Criar novas formas de se relacionar. A amamentação é uma relação. E essa relação ela precisa ser boa para as duas partes envolvidas. Chega uma fase que a mãe vai se sentir mais cansada. Sim. E que é o momento de encerrar esse ciclo. Eu me senti assim, porque o Antônio, ele já falava. Então, ele queria mamar. E ele falava, quer mamar, mamãe, quer mamar, mamãe, quer mamar. Em qualquer lugar. Por quê? Porque eu acostumei com a livre demanda. Então, isso foi pela vida inteira. E eu me lembro que um dia em Lorena, eu saindo da casa da minha avó, indo pra casa dos meus pais. E em Lorena a gente tem muito hábito de andar a pé, né? Que não é em São José dos Campos, não tem essa realidade, mas em Lorena a gente tem. E eu andando e ele no meio do caminho falando, quero mamar, mamãe, quero mamar, mamãe. E eu já, tipo, desesperada, né? E aí eu falei, não tem onde sentar pra dar mamar pra você. E ele disse, aqui, e mostrou o meio fio. Como se diz, aqui, senta aqui. Senta aqui. Qual o problema, né? E também uma outra coisa, um outro dia também que me chamou muito a atenção foi o dia que eu fui à piscina. E eu estava sentada na piscina com ele e ele foi, puxou meu biquíni, colocou o seio ali pra fora e começou a me mamar em pé como um bezerro ali na frente de todo mundo. E isso me constrangeu. Então foi o momento que eu falei, opa, eu preciso já está no momento de eu começar a mostrar pra ele o que é o corpo dele, o que é o meu corpo. E foi nesse momento que eu comecei a desmamar. E isso é um processo natural que a gente precisa conduzir. Nenhum mamífero desmama naturalmente. Nenhum bebê, nenhum mamífero de espécie nenhuma. Pode reparar que quando chega lá o bezerrinho, já está numa idade que a vaquinha sabe que ele consegue se alimentar de outra forma, ela dá um jeito de mostrar para ele que ele não precisa mais do mamar. Então ela dá o coice, ela empurra, ela rejeita. Por quê? Porque ela sabe que ele tem condição de ir para outro caminho. Então achar que um bebê humano vai deixar de mamar sozinho é uma ilusão, porque isso não vai acontecer. Os relatos que eu já ouvi de bebês que desmamaram naturalmente, tinha junto aí uma chupeta e uma mamadeira. Então, teve um plano de fundo aí que tirou esse bebê do seio. Mas o bebê desmamar sozinho, porque não é só alimento, é uma relação mesmo. É o afeto, é o colo, é a atenção. É aquele momento que às vezes a criança tá ali, a gente tá cuidando da casa, tá fazendo mil coisas, e aí o bebê sabe que o quê? Bom, mamar não tem jeito, ela não tem pra onde correr. Então agora ela vai sentar e vai botar o bebê, vai me botar no peito e eu vou mamar. Então, sinalizar isso pro bebê, sinalizar o meu corpo e o seu corpo. Agora a gente vai se relacionar de outra forma.
A gente não tira do bebê o colo, a gente não tira do bebê o aconchego, o carinho, o afeto. Então, quando a Raquel completou 3 anos, eu me senti da mesma forma que você. Falei, agora... E a Raquel, ela gostava de mamar em um peito e segurar o outro. Ah, eu Antônio também. A gente fala que é a radioteta, porque fica ali Isso, girando o fica outro fazendo lado. Isso, E aquilo começou a me perturbar. Eu Uhum. falei, não, eu tô dando o peito com raiva pra ela. É horrível isso, horrível pegar ela no colo e ficar brava. E ai, que saco que eu vou ter que dar mamar agora. Então não, então chegou a hora da gente encerrar isso de um jeito bonito. Nós fizemos um ensaio de amamentação, fizemos fotos juntas. E quando ela completou 3 anos, a gente encerrou o processo de amamentação. O meu não foi bonitinho assim não, depois eu conto como é que foi traumático. Então, a gente conseguiu fazer, mas nessa época, como eu queria terminar esse ciclo com ela... Você já estava estudando isso também, né? Eu já atendia há 2 anos. Já fazia 2 então... anos que eu era consultora de amamentação. Eu fiz um curso especializado em desmame e aí eu trouxe aquilo que eu aprendi no curso. Eu falei, bom, deixa eu achar um jeito que eu consiga aplicar isso. E aí eu desenvolvi uma metodologia com um material bem lúdico para criança, em que a mãe é a protagonista da história, então a mãe não desaparece, a mãe não machuca o peito, a mãe não passa pó de café, nem... Tudo isso errado eu fiz. Então, nada disso precisa ser feito. A mãe vai usar a maior ferramenta que ela tem, que é a comunicação. E ela vai mostrar para aquele bebê que ela não está desaparecendo da vida dele, que ela está achando uma nova forma de se comunicar, que crescer é bom, que tem muita coisa bacana para eles fazerem juntos. E aí a mãe se coloca como uma pessoa que está ali cheia de coisas maravilhosas para mostrar para o bebê, sem precisar do peito. Então tem aí um caminho que a gente percorre, que vai encerrar a fase do aleitamento de forma respeitosa, que a mãe não vai ficar naquela situação de ter que criar ali um estresse na vida dela e na vida da criança para encerrar o aleitamento. Sim, nossa, olha, como é bom a gente conversar com especialista, né? Com quem entende, que entende as dores do dia a dia das mães, né? E que conduz da melhor maneira para desse desmame, né? Eu fiz tudo errado nessa parte. Nessa parte eu já estava com um estresse aqui, né? Eu me lembro que eu saí da escola 12h20, e aí eu dava aula 12h20, chegava em casa com muita fome, ia comer, e aí o Antônio já ficava em pé, eu comendo, e o Antônio em pé mamando aqui, eu falava, ai meu Deus do céu, o que é isso, né? Um bezerro aqui do lado, né? E tentei tudo, tentei colocar band-aid, falava que tava machucado, daí ele falava assim pra mim, deixa eu dar um beijinho, mãe, que sara. Porque era o que eu fazia com ele, se ele caísse, ralasse o joelho, eu ia falar, vou dar um beijinho que sara, né? E aí ele falava isso, então ele ia lá e tirava o esparadrapo e falava, eu só vou dar um beijinho, mamãe, e mamava, não adiantava. E assim, a maneira como aconteceu foi bem traumático, porque num momento de desespero eu passei pimenta. Aí passei pimenta no seio e ele foi mamar, e aí ele, mãe, estragou. E essa fase ele lembra até hoje, que ele fala, o seu mamá estragou, né, mãe? Então eu vi que foi algo que pesou pra ele, pesou, né? Não foi algo sadio. Não foi o melhor caminho. Mas eu costumo dizer pras mães que mãe não erra. A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem nas mãos. Naquele momento a gente faz o melhor que a gente pode, com tudo que a gente tinha de orientação. Se já não falavam de amamentação, você acha que alguém ia falar com a gente sobre desmame? É verdade. Não ia. É verdade. Eu me lembro que no ano que eu desmamei a Raquel, a gente foi pra praia, foi a primeira vez dela na praia, e mãe fica na beirada, né? Então quando a gente levanta, o biquíni tá todo cheio de areia. E ela baixou o biquíni pra mamar e meu seio tava sujo. Aí ela olhou, eu falei, vamos ver esse colo? Eu falei, ai, Raquel, agora tá assim. Ela falou assim, lava que sai. Lava que sai. Lava que sai. Então, assim, eles são muito espertos. São muito espertos. Então, o melhor caminho é sempre falar a verdade. Então, falar pra criança que agora chegou o momento da gente ter outras formas de se relacionar e que ele já consegue se alimentar de outras formas e construir juntos esse novo jeito. Maria Cláudia, e quem tá assistindo? Se tiver com essas dores, ou tanto que tá grávida, que quer esse acompanhamento, ou que tá vivendo, você presta consultoria online, presencial? Como funciona o seu trabalho? Hoje eu tenho atendido
boa parte das minhas consultorias online. Graças a Deus a internet está aí para nos ajudar a chegar em qualquer lugar, romper todas as barreiras geográficas, mas eu atendo consultoria presencial também. Então eu atendo no fundo do vale, de Aparecida até Cachoeira, Cruzeiro ali, essa região toda eu consigo atender presencialmente. E tenho atendido mães aí dentro do nosso país. Esse ano até fora do país eu atendi algumas mamães. Olha. Por meio das consultorias online. Que legal. E palestras também. Palestras Não é o momento, né? Porque não podemos ter aglomeração. Sim. Mas você também dá palestra. Também dou palestras. Esse ano a gente vai voltar com as rodas de amamentação online. Enquanto a gente estiver nesse momento que não é adequado a gente estar junto. Eu vou voltar com as rodas online, porque informação é uma coisa que eu tenho pra mim e eu falo muito pras minhas mães. Quem me segue no Instagram me ouve falar muito isso. Qual é o seu Instagram? É @macalonassi. Calonassi. Isso. Informação é poder. Uhum. Hoje o maior poder que a gente tem nas mãos é saber o que fazer, saber como agir, saber como fazer. Então informação é poder, informação precisa chegar. Se eu sei o que pode me acontecer no meio dessa jornada, eu vou me preparar para isso e eu vou conseguir tirar o melhor que eu posso dessa situação. Então eu acho que o meu compromisso maior com as mães é levar essa informação de qualidade, fazer que chegue até elas. Você quer deixar algum recadinho especial para as mulheres de casa? Eu quero dizer para você que está gestante que a sua vida vai mudar. E que mudança não é algo ruim. Ao contrário, mudança é algo muito bom. Então, vá para essa mudança de coração aberto. Não tenha medo de pedir ajuda. Busque ajuda de profissionais que possam te orientar da maneira correta. E você que é rede de apoio, ao invés de se preocupar em dar a melhor decoração, em dar o melhor enxoval, em ficar com o bebê para aquela mulher limpar a casa e cozinhar, ofereça para ela a possibilidade de ter um atendimento adequado com profissionais que vão respeitar o desejo dela e que vão ajudá-la nesse processo do aleitamento materno e deixa ela cuidar do bebê. A sua ajuda vai ser muito importante cuidando de todas as outras coisas que ela nesse momento não precisa dar conta. Maria Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Foi um prazer te receber aqui. Eu fiquei muito feliz também, agradeço de coração a oportunidade de levar informação para as pessoas. Isso. O programa Maravilha de Mulher chega ao final, mas você pode acompanhar toda a programação da Fink TV. Não saia daí, viu? Acompanhe a nossa programação. Até a próxima!